Meu nome é Paulo e eu gostaria de falar hoje a respeito dos planos, eixos e dos termos de posição e direção que compõem o corpo humano. Primeiramente, nós temos os planos de delimitação, que são 6. São eles: o plano anterior ou ventral, o plano posterior ou dorsal, o plano superior, o plano inferior e os planos laterais direito e lateral esquerdo. Agora, quando falamos em planos de secção, que são os planos de corte, nós temos 3. São eles: o plano frontal ou coronal, que divide entre as porções anterior e posterior. Nós temos também o plano transversal, que divide entre as porções superior e inferior, e por fim nós temos o plano sagital, sagital mediano, que divide entre as porções exatamente iguais, entre direita e esquerda. Agora, quando falamos entre os termos de posição e direção do corpo humano, nós temos que no plano sagital mediano, o ponto que se encontra mais próximo será sempre o ponto medial. O que se encontra na extremidade será sempre o lateral. E aquele ponto que se encontra entre o medial e o lateral será sempre o intermédio, diferentemente do que acontece em pontos que se encontram em outros limites do corpo humano, pois entre os limites superior e inferior e entre os limites anterior e posterior, aqueles pontos que se encontram mais ao meio, mais ao centro, serão sempre chamados de médio e não de medial. Agora, quando falamos sobre eixos, nós temos que os eixos eles são sempre perpendiculares aos planos de secção, ou seja, o eixo crânio-caudal ele será sempre perpendicular ao plano transversal. O eixo látero-lateral será sempre perpendicular ao plano sagital, sagital mediano. E temos aqui o eixo antero-posterior, que será sempre perpendicular ao plano frontal ou coronal. É isso.